Iniciando nossa segunda aula sobre Docker, hoje nós vamos partir para algo um pouco mais prático. Independente se você vai usar junto com IA ou não, você tem que entender o seguinte: você vai ter que conversar com alguém, você vai ter que passar a solução sua para alguém, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que saber como que as coisas funcionam ali por baixo dos panos, antes de você simplesmente delegar isso para alguma automação. A ideia é que a IA ela vai trabalhar no quê? Ela vai trabalhar na parte chata de escrita. Ela vai te dar alguns indícios ali de que algumas coisas estão corretas, outras nem tanto, né? Então você tem que ser crítico o suficiente para saber o que está acontecendo ali. Fora isso, você vai estar ali consultando a sua IA para resolver um problema da sua máquina ali, né? Que está funcionando, do seu Docker. E nem sempre você vai ter ali o acesso a ela, seja por restrição de rede, seja por falta de token, não importa o motivo, né? Então você tem que pegar e saber resolver o problema por conta própria, antes de pegar e fazer essa comunicação de volta ali com a IA. Então, por isso, é muito importante você praticar um pouco a série de comandos ali para que você entenda o que você pode fazer, como que funciona, qual que é o resultado, até mesmo para quando você for buscar alguma informação ali, você ser crítico o suficiente para entender o que é válido para você passar para a IA aqui te auxiliar ou não, né? Então, quanto mais você souber, melhor vai ser a qualidade da saída sua com alguma automatização. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: quanto mais você estuda sobre uma tecnologia usando documentação, livros de qualidade, a parte de automação, gerar código e esse tipo de coisa, né? Você pode usar alguma ferramenta. Pensa que antigamente a gente tinha aqueles autocomplete ali, e quando era um pouco mais inteligente, eles geravam um pouco mais de coisa. Só que agora a gente tem, né, uma ferramenta um pouco mais robusta nesse sentido, porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vai resolver um problema, você tem que entender primeiro com o que você está trabalhando ali, antes de você simplesmente tacar isso tudo para IA. Então a ideia aqui hoje é a gente começar a praticar, falar um pouco mais sobre Docker, e depois a gente, né, amadurece essa questão da utilização de IA para automatizar e tudo mais. Então, assim, tem parte que a gente vai precisar usar direto e conversar, e tem outras que a gente tem que entender antes de passar para a parte de IA, beleza? Eu já estou aqui na minha máquina que estou usando de laboratório. Primeira coisa é Docker Pool. O Docker Pool serve para a gente pegar e baixar uma imagem específica do Docker Hub ou de algum registry que a gente tem acesso ali, seja ele da AWS, da Google, Azure, não importa. Aqui ele vai puxar para o default do Docker Hub ali, né? E a gente ainda poderia ter passado alguma tag aqui que pode ser alguma versão, patch, qualquer coisa ali. E geralmente elas vêm especificadas quando o pessoal faz a publicação da imagem ali, né? A gente já sabe como que funciona a imagem e a gente não precisa se preocupar com isso. Entretanto, né, mais para frente a gente vai falar um pouco mais da parte de segurança ali. Por enquanto vamos nos preocupar mais com a automação, entendimento, depois a gente entra nesses detalhes ali. Beleza. Docker Images, a gente consegue conferir quais imagens que a gente tem na nossa máquina. Docker Run, a gente consegue executar uma imagem. Aí a imagem que vai estar executando se torna o nosso container, beleza? Aí a gente vem cá, Docker Run, tá funcionando. Docker container ls-a, e a gente vê ali alguns status, como o seu ID, nome, o comando de entrada, quando foi criado, o status, porta e os nomes ali. Então a gente já viu que a nossa imagem está funcionando bonitinha. O legal é o seguinte: a gente pode mapear a porta local do host com a porta que está definida ali dentro do container. A gente está vendo aqui, ó, tá com 80 TCP, então a gente pode especificar portas ali da nossa máquina para acessar o que está dentro do container. Docker Run,
-D, -P, eu quero a porta local 8080, aí eu vou mapear a porta do container ali, né, que está definido como o entry point da nossa imagem ali, -name, web, vamos passar o nginx. Docker run, beleza. Docker container ls -a, a gente já vê que está mapeada as portas, ó, local, né, 8080 e a porta 80 do container. Se a gente vir cá fazer um cur localhost 8080, a gente já tem o código do nginx. Realmente funcionou esse mapeamento de porta. A gente pode passar variáveis de ambiente, então a gente consegue ali passar valores para os nossos containers funcionar, caso você queira testar alguma coisa, né? Então você vai com docker run -e, o nome da variável de ambiente, password, o seu valor, -name, db, e quem? A imagem do MySQL 5.7. Aí o que acontece? Ele vai tentar buscar a imagem localmente, mas ele não consegue porque ela não existe. Aí ele começa a baixar a imagem. É aqui, ó. Você pode ver que cada um desses componentes aqui são as camadas, o seu tamanho e tudo mais, né? Ó, download complete, nova imagem, docker container ls-a, e a gente tem aqui a nossa imagem do MySQL funcionando. E se a gente quisesse plugar de novo a questão das portas ali, beleza? Eu quero associar um volume porque eu quero passar um arquivo da minha máquina local para dos containers. Beleza, então a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Docker run -d -v. A gente passa o caractere para indicar a pasta local da sua máquina, ou seja, a pasta da sua máquina, né, com -v aqui, 2 pontos, e o que a gente quer no container, para onde a gente vai mapear isso. Nginx, HTML, -name, web, nginx. Deu um conflito. Por quê? Porque já existe o container com o nome web. Então você não pode colocar nomes repetidos. Vamos colocar o web 2. Esse -a funcionando, belezinha. Se a gente tivesse alguma coisa específica ali importante naquele local, ele já estaria tendo acesso. E é um meio de você também conseguir testar ali algum arquivo, alguma coisa no ambiente restrito, sem você precisar instalar alguma coisa ali dentro da sua máquina e fazer uma bagunça. A gente consegue também ter uma interação com o container ali, com a imagem que está rodando dentro do container. A gente vai simplesmente docker run -it de interação ali, e a gente passa o quê? O nome da imagem e o que a gente vai executar. De novo, ele não achou a imagem, ele vai ficar caçando ali e vai passar para a gente. Nota que eu já estou dentro do container do Ubuntu. Então, assim, aqui já eu posso fazer o que eu quiser no ambiente isolado. E imagina o seguinte cenário: você, né, tem uma máquina restrita e não pode fazer qualquer coisa, instalar qualquer coisa, mas você tem acesso ao Docker ali, né, tem todo o esquema de autenticação via VPN, o que seja. Você baixa a sua imagem, deixa ela pronta para testar as coisas ali, sobe a imagem e põe ela para funcionar sem você ter que instalar tudo da sua máquina, fazer um acesso direto, ou você quer executar o seu programa, o seu sistema que você desenvolveu ali e quer ver o comportamento dele. Existem N aplicações que funcionam exatamente desse jeito, né? Então, é muito legal, porque te dá uma flexibilidade muito grande. E se a gente dá um exit, ó, Ubuntu status exited. E agora você também pode fazer esse mesmo caso ali, só que passando a flag -rm
em que na hora que você sair, ele vai ter matado. Ó, você vê que a execução que a gente fez agora, ela não tá aqui. Aqui tá a nossa execução antiga, né? Então ele realmente removeu ali sem deixar nenhum vestígio dessa execução. Bom, a gente pode fazer listar, né, os containers, ps-a. A gente pode filtrar esses caras, né? Você imagina que você está no cenário que tem um monte de coisa ali. -a, menos filter. Vou pegar por status. Então, você pode pegar e filtrar ali por um status específico, caso você queira. Você pode parar também um container, docker stop. Quem que a gente vai parar? Nginx. Opa. Nginx, olha lá, parou, né? Então não está funcionando. Eu posso pegar para todos eles se eu quiser passar com a combinação de algum comando, né, de shell ali, que aí seria o caso, por exemplo, docker stop. Aí eu venho aqui e coloco o comando docker ps-q. Aí ele vai me entregar o quê? Todos esses IDs, e para cada ID que for passando, eu vou estar executando o stop ali, né, dentro do nosso ambiente. Só que eu não quero isso aqui agora, tá? Porque senão tem que pegar, subir de novo. Deixa eu ver o que é mais interessante. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho um container já executando e eu tenho que fazer alguma inspeção dentro dele, beleza? Então, imagine o seguinte cenário. Tem que inspecionar o que está acontecendo ali dentro, tem que entrar, ver qual que é o erro, porque às vezes eu não vou ter acesso às mensagens de erro ali, certo? Então, você pode brincar aí, então, docker exec, vamos pegar web ali, ls-la. Ó, ele pegou e executou tudo que estava ali dentro. Imagina que eu quero inspecionar um arquivo, né? Então vem cá, cat docker entry point tsh. Aí eu consigo examinar o que está acontecendo, né? O que tem naquele arquivo de entry point ali, para poder colocar para executar. O que é o arquivo de entry point e tudo mais alguns detalhes ali a gente vai ver mais para frente. Não precisa se preocupar com isso agora, né? São coisas que a gente vai ver ali nas próximas aulas, beleza? Bom, eu quero ver os logs do que está acontecendo, né? Então, posso vir direto com docker logs, f web. Aí eu pego os logs da execução do que está acontecendo ali dentro, caso eu preciso inspecionar. Eu quero ver alguns detalhes do container ali. Então, eu posso vir com docker inspect. Eu consigo ver detalhes dos metadados ali do meu container. Isso aqui é muito importante, caso você queira ver se tem algum problema específico ou estão alguns parâmetros que ele utiliza. Olha só, o tanto de coisa que dá para passar, né? Memória, CPU, cota, swappness, caminhos que estão compartilhados entre o seu host, porta, ou seja, você consegue ver o estado geral do que está acontecendo ali, a parte de rede, né? Que quando você tem um Docker instalado, ele vai fazer a gestão ali dessa rede para as máquinas não, né? Os containers ali e fazer a comunicação, gerenciamento disso para você. Então você consegue ver a nível de metadado tudo que está acontecendo. Isso é muito legal e te ajuda a ver o que está rolando ali dentro. Outro comando muito bom é o docker history. Opa, aqui eu já tenho que passar a imagem. O docker history, ele vai te mostrar quais os comandos que foram executados em relação à camada, tamanho de arquivo, ou seja, o que aconteceu ali para que a sua imagem fosse criada. Então imagine o seguinte cenário, você quer pegar uma imagem, ninguém está dando suporte, você quer
ter que mexer nela, recriar, seja o que for, ter acesso ao endpoint, fazer correção, qualquer algo do tipo. Você pode vir aqui, usar o history e ver o que aconteceu durante a construção dessa imagem, né? E é legal que, olha só, aqui, ó, tô copiando arquivos específicos para dentro da imagem, executando alguns comandos ali. Então, matéria de segurança, é bom você saber o que está acontecendo. Tem algumas variáveis de ambiente, ou seja, aqui ó, legal, ó, MD64. É bom você inspecionar para que você não coloque qualquer imagem ali dentro da sua organização. E aqui começa a entrar essa parte de segurança, né? Então você não pode simplesmente, nossa, a imagem tem tudo que eu tenho, vou pegar e colocar. Não, você tem que fazer a gestão disso ali para ter certeza que você não vai estar colocando nada de errado para dentro da sua organização por conta dessa facilidade de execução e isolamento. Então, a gente corre muito perigo em relação a usar qualquer coisa que existe por aí. Então não vou pegar e usar. Não, só tenha cuidado, né? Só tenha cuidado. Continuando aqui, copiar arquivos para dentro do meu container, né? Então, tem lá meu container executando, estou precisando passar algum arquivo, eu posso usar o comando docker cp, onde que eu vou pegar um arquivo ali local, né, da minha máquina, e eu vou passar para o meu container que está já funcionando. Arquivo.txt. Ó, ele vai reclamar porque eu não tenho nada aqui, né? E eu posso também copiar também da minha máquina, tipo, do container para minha máquina também, que vice-versa, né? Caso você queira trabalhar ali com alguma coisa que existe lá dentro, e assim por diante. A ideia é, peguem esses comandos, pratiquem, veja como que funciona, para depois vocês não passarem aperto ali, seja para automatizar, ver uma saída específica e inspecionar alguma informação. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa. Até a próxima, pessoal!